pensando, o que é esse vídeo sobre teclado? Não era sobre cachorros? Já vou falar para vocês o que eu quero dizer hoje. Olá, sou Francisca Querubim, médica veterinária, comportamentalista e adestradora de animais. Comecei esse vídeo tocando teclado, mas o que eu quero falar para vocês é como fazer para que o seu cão tenha um destaque maior entre os outros cães. Todo cão, ele tem um potencial enorme de ser nosso companheiro, nosso parceiro, amigo, fazer parte da família, cuidar de nós, cuidar da casa, às vezes até cuidar de outros animais da casa. O Luigi, por exemplo, meu cão, ele cuida de todo mundo. Se ele vê que está acontecendo alguma coisa, ele vai correndo para tentar interromper se alguém estiver brigando com alguém. Mas alguns cães têm algo a mais, que é trabalhar em sets de filmagem e se tornar uma grande estrela de propaganda. O que realmente acontece para que haja essa diferenciação entre cães comuns e cães que podem ser cães de propaganda ou que são cães de propagandas? Primeiro, o que eu tenho que destacar aqui para vocês, a gente ser muito rotineiro, a gente conseguir praticar bastante as coisas, ter um treinamento especializado, fazer a base do treinamento bem feita. O foco do treinamento é diferente de um treinamento de adestramento básico de obediência. O início até pode ser igual, mas depois a gente muda muitas coisas. O treino de um cão de propaganda, ele vai muito além do treinamento em casa, do treinamento que muitas vezes, por exemplo, os tutores traziam para mim, de questões que eles tinham alguma dificuldade, por exemplo, passear com o cão e não puxar, ou o cão que pula na pessoa. Lógico que o cão de propaganda também vai precisar fazer isso, mas o cão de propaganda vai precisar muito mais. Ele vai precisar responder a comandos num ambiente diferenciado, um ambiente que ele nunca esteve antes, um ambiente que tem mais pessoas, um ambiente que tem pressão, e ele precisa fazer isso com muita precisão. E como que a gente vai conseguir fazer o treinamento para que o cão seja capaz de fazer o action dele, né, ali em qualquer ambiente? Tendo muita paciência, muita persistência, e também a gente fazendo sempre tudo com muito amor e muito carinho. Porque se você quiser fazer uma coisa forçada, ou quiser fazer o treinamento quando você não tá bem, ou quando o cão não tá bem, as coisas não vão fluir direito. Então, o adestramento, ele é isso. Assim como no teclado. Se eu, por exemplo, eu toco teclado já faz 5 anos. Se eu tivesse ali treinando uma vez por mês e quisesse tocar, eu não ia conseguir. Eu até poderia conseguir ficar ali no básico, mas não quer sair disso. Como eu quero melhorar, eu preciso todo dia tocar pelo menos meia hora. É assim que eu consigo evoluir. Eu sempre gosto de dividir meu treinamento. Então, faço, por exemplo, 15 minutos de treino de técnica, 15 minutos essa técnica aplicada em uma música. E isso me ajuda bastante a ter uma evolução. E com o treinamento de cães é a mesma coisa. A gente precisa ter esse hábito de fazer o treinamento. Isso vai fazer com que a gente melhore treinando eles e que eles também fiquem cada dia melhor para conseguir executar o que está sendo exigido numa propaganda. Um exemplo prático disso, então, existem comandos que um cão de propaganda precisa fazer e que um cão que você vai fazer, por exemplo, um treinamento de adestramento básico, talvez você não precise que ele fique assim tão firme quanto para o cão de propaganda. O cão de propaganda, por exemplo, o fica. Lógico que quando eu ia treinar nas casas das pessoas, as pessoas também queriam que o cão aprendesse a ficar, mas normalmente era um fica rapidinho ali. Era o cão aprender a ficar, gostar, mas pelo período, por exemplo, de abrir uma porta, de entrar alguém e ele não sair do fica, de abrir um portão ele não sair do lugar. Então, eram momentos não tão compridos. Mas numa propaganda, às vezes o cão vai precisar fazer um fica bem longo, vai precisar estar no sofá com a família, fazer um fica e gravar aquela cena repetidas vezes e ele não vai poder sair do lugar. Ou então ele vai ter que, como já aconteceu numa propaganda que a gente fez, que era um pai que ia comprar um pet shop pro filho, e o filho ia com a cachorra, e a cachorra tinha que ficar no fica com o menino por um tempo longo, porque até rodar a câmera, tudo, aí eles filmavam o menino olhando para a loja, filmava o pai chegando, e aí só depois de um tempo é que essa cachorra podia sair do fica. Então imagina, né? Era um fica fora de casa, lógico, né? A gente teve todo o cuidado de... ela tava na guia, a cachorra, porque era como se o menino estivesse passeando com ela, tinha gente em volta e tudo mais protegendo, mas ela tinha que fazer um fica ali de bastantinho tempo, com movimentação de câmera, com movimentação de microfone, luzes, e as pessoas em volta, tutores e todo mundo mais que estava participando da propaganda. Outra coisa que é muito importante a gente falar aqui é sobre o temperamento do cão. Você não vai colocar um cão para fazer uma propaganda se ele for super medroso, receoso, se para ele sair de casa é ruim, se um lugar com outras pessoas que ele não conhece vai deixar ele estressado, ansioso. Então existem
umas características comportamentais que elas são super importantes para que o cão possa ser um cão de propaganda. A gente pode destacar aqui o cão ser calmo, o cão ser focado, o cão ser paciente, gostar de treinar e também a resiliência, não só o cão como a gente, né? Essas coisas que eu tô falando que eles precisam ter, a gente precisa ter também. Por exemplo, eu quando vou treinar o meu cachorro, eu sempre procuro ser no momento em que eu não vou ficar com a cabeça em nenhum outro lugar, seja com a cabeça só no treino com ele. Porque se eu estiver desfocada, se eu estiver estressada, se tiver outras coisas para tirar a minha concentração, eu não vou conseguir focar no treinamento dele perfeitamente, e nem ele focar em mim. Dentro do set de filmagem, a gente vai ter luz forte, a gente vai ter presença de muitas pessoas, a gente vai ter um tempo para conseguir fazer o que o cão precisa executar ali. Então, a gente precisa levar tudo isso em consideração. A gente precisa fazer um treinamento em casa, fazendo a dessensibilização para que o cão, depois que aprendeu já a fazer o comando, ele comece a fazer esse comando em outros lugares. Eu sempre gosto de começar o treinamento pela parte da casa em que o cão já está mais acostumado, por exemplo, a sala, ou se ele gosta de ficar no teu quarto, ou até mesmo se você tem um quintal em casa e ele fica mais no quintal, treinar nesses lugares em que ele está mais habituado. E depois você vai mudando. Depois que ele pegou bem o comando, tá fazendo naquele lugar que não tem estímulo, aí você passa para o lugar que tem um pouquinho mais estímulo. E você vai aos poucos habituando o cão com esse lugar e com o treinamento ali. Depois você coloca um estímulozinho a mais, às vezes coloca outro cão da casa, ou por exemplo, eu que tenho as gatas aqui, coloco as gatas ali no mesmo ambiente, e o cão tem que fazer o fica, ou tem que fazer o deita, e o gatinho andando ali, ele não pode sair do lugar. Então, a gente vai colocando aos poucos os estímulos diferentes. Aí você pode fazer na garagem, por exemplo. Então, a gente vai mudando os locais até conseguir fazer na rua, numa praça, ou no shopping, em algum lugar assim. Posso contar para vocês aqui algumas histórias de cães que se destacaram em campanhas publicitárias, que foram cães que eu passei para os tutores, né, como fazer o treinamento, mas que muitas coisas eram deles, né, eles tinham habilidades que faziam parte do que queriam naquela propaganda, eles precisariam manter-se calmos e focados em ambientes caóticos. Uma das propagandas que eu me lembro muito bem foi uma que a Granola, que é da minha amiga, que também é adestradora, Adriana Gandolfi, teve que fazer, e era uma cena numa feira, uma cena assim com muitos figurantes, porque imagina, né, várias barraquinhas de feira, granola ali, e era como se a granola fosse roubar um peixe de uma das banquinhas. Tinha barulho, de bastante gente se movimentando, aí tinha uma pessoa jogando água com mangueira. Então imagina nessa situação, se o cachorro tem medo de lugar com muita gente, se o cachorro tem medo de água, ou se o cachorro tem medo de barulho, de um lugar diferente, a gente não ia conseguir fazer com que essa cena saísse tão bem quanto foi ali naquele momento. Mas como que a Adri conseguiu isso? Fazendo toda a base de treinamento, a granola sendo muito recompensada por permanecer calma em ambientes com mais pessoas, por permanecer calma diante de barulhos e de coisas diferentes. É lógico que às vezes a gente precisa fazer um treinamento de dessensibilização ao que vai ter ali na cena, tanto antes, se a gente tiver a possibilidade de ir no set para fazer antes, quanto às vezes pelo menos uma meia hora, uma hora antes. Por isso que eu sempre gosto de chegar um pouquinho antes no set de gravação, para que o cão não venha levar um susto com a situação ali, se é algo ruim para ele. Muito importante sempre o cão ter o perfil para o que a agência está pedindo. Às vezes ele pode ser fisicamente o que o cliente busca, mas ele não vai conseguir fazer ação. Como, por exemplo, né, eu já falei uma vez sobre o Luigi, o meu cachorro, que ele precisava fazer a propaganda da Havaianas, que ele tinha que correr, e ele e o irmão dele fizeram essa propaganda. Então, a cena que tinha que ficar mais parado com o chinelo na boca foi o irmão, que era mais pacatão, mais sossegadão. A cena que tinha que correr mais foi o Luigi que fez, porque ele corria mais rápido e era mais ou menos como eles queriam. Já teve uma propaganda da Budweiser que os dois foram também, e o Barry gravou e o Luigi não, porque era uma cena numa casa que tinha que ficar deitado num sofá por um longo tempo, bem longo mesmo, e era no escuro de noite, e aí volta e meia tinha gente se movimentando em volta e o Luigi perdia o foco, e era uma diária assim que já tava ficando no fim dela e a gente não podia perder tempo, e o Barry mais pacatão chegou, deitou ali no sofá e nem deu muita bola e conseguiu fazer a cena. Então a gente acabou indo com o Barry mesmo e não com o Luigi. Então isso acontece algumas vezes, né, o cachorro ter um perfil maior. Acontece muitas vezes da gente ter dois cães que sejam iguais ou parecidos para fazer a cena, porque às vezes até na mesma propaganda pode ser que um grave um pedaço e o outro grave outro, como foi o caso do que eu já falei para vocês do Luigi e do Barry. Isso pode acontecer, porque cachorro às vezes vai ter mais perfil para fazer uma cena mais tranquila, mais calma, e o outro cão vai ter mais uma cena com mais agitação. Então a gente precisa levar tudo isso em consideração. Outra coisa importante de falar aqui é sobre o cão, ele conseguir se adaptar a ambientes mais complexos. Muitas vezes a gente vai ter na gravação, como eu pedia, o deita, o fica
e aí no momento que ele podia sair, ele falava livre para ele sair. Só que não era só isso, né? Tinha várias coisas acontecendo nesse momento na cena. Era o ator que deixava o chinelo mais para frente, quando ele puxava era hora de sair, e tinha uma roda de samba ali perto. Então imagina ele conseguir se concentrar e fazer tudo isso com todas essas coisas rolando. Falando de desafios mais comuns que a gente consegue ver que um cão de propaganda pode precisar enfrentar, não só ele, como os tutores e até mesmo os adestradores que estão ali no set, são mudanças repentinas de cena ou exigências de repetir uma ação muitas vezes. Isso é importante a gente saber que vai acontecer. Na maioria das vezes vão ser no mínimo 5, 6 repetições e às vezes são mais vezes, porque tem vários N fatores ali. Pode dar algum probleminha na câmera, pode dar algum probleminha de piscada de luz. Como eu falei pra vocês, às vezes cena externa pode acontecer do sol ser tapado na hora e a cena era com sol, daí não dá continuidade. Então, ou então ter outras pessoas junto na cena e aí acontecer das outras pessoas não fazerem a ação direitinho no momento certo, então precisa repetir essa cena mais de uma vez. O cão precisa estar apto a repetir muitas vezes o comando. E como que ele vai conseguir isso? Com treinamento, assim como eu falei do teclado. Como que eu consegui movimentar minhas duas mãos? Às vezes eu tô tocando uma coisa na mão esquerda e outra na mão direita. E um ritmo em uma e um ritmo na outra. Só através de treinamento. No início eu tava ali, catando milho, né, no teclado, tocando um pouquinho com a mão direita, a mão esquerda quase não se movimentava. Aí depois de um tempo de treinamento, a mão direita tocava um pouco mais, a mão esquerda começou a fazer acordes, aí depois eu consegui tocar com as duas mãos juntos, mas foi muito tempo de treinamento. E o adestramento é a mesma coisa. Quanto mais a gente for treinando, mais firme fica pro cão. A comunicação entre o tutor e o cão, ela precisa ser muito acirrada. A gente precisa ter uma confiança no cão e o cão precisa ter uma confiança na gente. Então é muito importante a gente ter essa comunicação clara e eficaz. Para a gente ter essa comunicação clara e eficaz, também a gente vai ter que fazer o treinamento sempre do melhor jeito possível. No set, muitas vezes a gente não vai conseguir estar grudado no cão para dar o comando. Muitas vezes vai ter outros sons e o cachorro vai precisar obedecer mesmo com esses outros sons. Vai ter alguma coisa diferente acontecendo ali em volta e ele não pode perder o foco. Precisa manter a calma mesmo sob pressão, e a gente também, tanto o tutor quanto o adestrador. É importante falar aqui que eu não falei muito para vocês sobre isso. Sempre, né, nas propagandas, ou pelo menos na maioria das propagandas, tem um adestrador que é contratado para o job. Então, eu, por exemplo, como participo de muita propaganda, eu e a Adri, né, a gente gosta muito de fazer o seguinte: a gente vai na propaganda como adestradora responsável, mas a gente gosta muito que os tutores vão junto, porque tem algumas manhas, algumas coisas dos cachorros que só o tutor sabe. Então, e o cachorro se sente muito melhor sabendo que o tutor tá ali junto, né, que ele tem aquele apoio da pessoa que tá sempre com ele. E como aqui no curso eu tô ensinando vocês a fazer o treinamento do cão, vocês vão ver como vocês vão aumentar muito mais o vínculo e o cão vai ter essa necessidade maior de ter a presença de vocês. Não que ele só obedeça a você, ou que se você não tiver, ele não vai conseguir obedecer, não vai conseguir fazer as coisas mais. Você estando junto, você vai dar mais calma, mais tranquilidade pro cão. Esse adestrador que tá ali no set, como acontece comigo, acontece com a Adri, a gente tem o nosso trabalho também, lógico, né? A gente vai, a gente treina, a gente passa o que precisa ser feito e a gente alinha tudo para tudo funcionar direitinho na hora. Uma coisa legal também de falar para você é sobre a comunicação no set. O set é um ambiente diferente do ambiente doméstico comum do cão. Então, o tutor precisa guiar o cão nessas situações, muitas vezes, específicas da propaganda. Se o cão, por exemplo, ele precisa ficar num lugar e latir, a gente precisa conseguir que ele lata naquele momento exato, a gente vai ter que treinar esse comando late antes. Vai ser muito difícil você querer que um cão lata se ele nunca aprendeu isso. E nesse ambiente, assim, que às vezes tem distração, fica mais difícil. Um exemplo que eu queria dar para vocês aqui também foi a propaganda da Mora. Nessa propaganda, eu vou pôr o videozinho aqui agora para vocês verem, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, primeiro que era uma cozinha, não era um espaço tão amplo e tinha muita gente ali dentro, né? Tanto eu como adestradora, na cena era o tutor que estava fazendo comida na cozinha, aí tinha um neném chorando, aí tinha a Mora em cima de um banquinho, e a ação dela era lamber um leite na bancada, e aí mais gente em volta. Então, imagina fazer tudo isso. Foi feito um treinamento muito grande, os tutores da Mora ensinaram ela a subir no banquinho, ensinaram ela a subir ali na mesa, né, na bancadinha, e lamber o leite. A gente pegou o pet milk, que é um leite próprio para cão, claro, para não dar dor de barriga nela, mas era uma ação bem complicada, porque era
muita coisa acontecendo e muito barulho. Vou colocar aqui a seguir para vocês um depoimento da tutora, falando aqui para vocês como que foi o trabalho dela. Trabalhou com a cachorra dela desde de que ela era mais novinha, com adestramento básico, e depois de um momento, quando apareceram as oportunidades, ela começou a trabalhar em propaganda também. E ela vai falar para vocês aqui sobre como o relacionamento e a comunicação dela com a cachorrinha evoluíram muito através do treinamento, pensando em publicidade, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, né? Não só a publicidade, vem o plus. Elas ficaram muito mais confiantes uma na outra. A cachorra começou a responder muito melhor em casa, começou a ser mais tranquila, mais calma, com visitas também, com a chegada dos tutores. Então assistam aqui o que ela vai falar. Essa daqui é a Amorinha. Ela é uma estopinha que foi resgatada da rua pela protetora. A Amorinha, ela foi convidada pela Fran para fazer parte de uma propaganda. Ela ia passar por um processo seletivo e a gente ficou com a expectativa super alta para o processo seletivo. A Amora nunca tinha participado de nada do tipo. Os meus cachorros, eles já eram acompanhados por um adestrador e pela Fran mesmo. Então a gente já tinha esse contato. Enviamos alguns vídeos para análise, né, do pessoal, e para nossa surpresa a Amorinha foi selecionada. Foi uma alegria em tanto, a gente ficou muito, muito feliz. De um modo geral, não só para atuação, é muito legal ver o avanço dos nossos pets com treinamento, né, com comandos, enfim, é muito bacana. E isso gera um vínculo muito importante entre o tutor e o pet, né? E acabou que a gente via aquilo lá de uma maneira muito mágica, assim, era muito incrível ver a Amorinha conseguindo executar tudo com muita maestria. E é mais uma vez eu reforço aquela história de que é muito legal você treinar o cachorro. E não principalmente para atuação, os nossos a gente treina bastante para criar um repertório, então eles têm todo um repertório, eles gostam de participar, eles ganham uma recompensa por estar fazendo os comandos que a gente pede, estimula cognitivamente também o pet, então é um exercício que vai agradar muito os dois, tanto o tutor quanto o pet. Agora eu quero falar para vocês sobre a preparação do cão para ser uma estrela. O estilo de vida de um cão que vai ser artista, que vai participar, né, de sessões de fotos e propaganda, ou até mesmo de filmes, ele é diferente do estilo de um cão que vai ser treinado somente pensando no dia a dia em casa. Como eu disse para vocês, a base normalmente ela é muito parecida, mas a gente vai ter demandas diferentes. Na propaganda, normalmente a gente tem desafios novos. Pode ser que numa propaganda você precise de uma ação do teu cão e na outra propaganda você vai precisar outra muito diferente. Por isso, é preciso a gente ter uma rotina de cuidados específicos com o cão. Não só pensando no treinamento, mas pensando na saúde física dele, pensando na saúde emocional, na saúde mental. Porque se ele não estiver bem, não estiver equilibrado, como que ele vai conseguir fazer a propaganda? Então, né, gente, eu como veterinária posso falar para vocês aqui, sempre trabalhem com prevenção. Eu sempre falei isso para os meus clientes, sempre penso nisso nos meus pacientes. Prevenção é a melhor coisa, porque a gente, prevenindo problemas de saúde, a gente consegue manter os nossos cães bem e vivos por mais tempo. Então, sempre cuidem, façam check-ups, pelo menos uma vez, né, no ano, levem no veterinário. Se o teu cão está apresentando algum sinal de que não está bem, não hesite, leve, veja, porque normalmente quando eles dão sinais é porque tem algo que não está legal. Eles não sabem falar e o modo deles de demonstrar, muitas vezes que estão com algum desconforto, com alguma coisa, é dando algum comportamento diferente do comportamento normal deles. Então, fiquem atentos a isso. Uma cliente minha, essa semana me ligou para fazer uma consulta, o cachorro dela, ele estava com um comportamento estranho, andando muito para lá e para cá, não queria muito que ela chegasse perto dele, estava uivando demais. Eu falei para ela, ó, vá na clínica aí perto, peça para examinar, porque tem alguma coisa física que não tá legal com ele. E realmente o cachorro, ele tinha comido alguma coisa que não fez bem. Ela fez exame de sangue, tinha começado uma pequena inflamação ali gastrointestinal e foi tratada e ficou bem. Então é importante a gente prestar atenção neles e ver o que faz parte deles, né, do comportamento natural e o que não faz, para que eles não venham a sofrer. Um exemplo, né, disso que eu tô falando para vocês, da rotina de preparação do cão para o dia de filmagem, não só pensando na saúde, mas pensando no treinamento mesmo, em momentos de relaxamento, porque o cão, ele precisa relaxar, ele precisa descansar também, porque se ele ficar só trabalhando, não vai ser legal para ele, assim como se ele não tiver o dia dele enriquecido, se ele não tiver passeio, se ele não tiver
enriquecimento alimentar, até mesmo ambiental, se ele não tiver uma rotina de treino, ele não vai ficar equilibrado. E não adianta você querer treinar 2 dias antes da gravação e querer que ele fique legal. Então, faça uma implementação de rotina. Eu, quando faço atendimento de consulta comportamental, ou até mesmo alguém que quer saber alguma coisa sobre adestramento, eu sempre gosto de implementar uma rotina. Pegue uma rotina lá de segunda a segunda, o que você fazer no dia a dia vai mudando, né? Não faz todo dia a mesma coisa. Então, coloca um café da manhã do cachorro, por exemplo, no Kong ou na Pet Ball, ou até mesmo naqueles tapetinho de fuçar, tapetinho de lamber, coloca coisas diferentes no dia. Aí, de manhã, se você tem a possibilidade, dá um passeio com o cachorro, volta do passeio, deixa ele relaxar, vai fazer suas coisas. Depois do almoço, depois que ele descansou, vai fazer um treininho com ele. Pega uma bolinha ali, faz o comando, senta, deita, joga a bolinha e volta. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que o vínculo de vocês fique melhor e que vocês se entendam mais. Depois, no final da tarde, você vai dar alimentação da noite, pode aproveitar para fazer um treino de comandos, mais pensando na propaganda mesmo. De noite já coloca uma musiquinha mais calma, apaga a luz da casa, dá para fazer aromaterapia, então musicoterapia é ótimo, colocar música que acalma cães também. Isso é bem bacana para o cão ter previsibilidade do dia a dia. Isso faz com que eles se equilibrem mais. Vou apresentar aqui para vocês o depoimento de uma tutora que ela teve, a cachorrinha também, que fez propaganda com a gente. E ela tá falando aqui nesse depoimento dela sobre a rotina dela, né? E os cuidados que eles tiveram de preparação para que a cachorrinha dela conseguisse fazer a propaganda, para que ela ficasse bem naquele momento. Assistam aqui. Meu nome é Nicole, eu sou tutora da Nina, uma Jack Russell com nível de energia bastante alto, hiperativa, que foi adestrada, que nós entendemos que fez muito bem a ela. É fantástico, porque é prazeroso para nós e obviamente muito mais prazeroso e muito mais gentil com os cães, porque com paciência nós ensinamos o que eles querem, o que nós queremos que eles façam, e eles são premiados por isso. Então não há punição, e isso faz com que o cão e o humano estabeleçam uma conexão de confiança. Sendo assim, o animal fica ávido por aprender cada vez mais. Ele entende que ele consegue ter uma linguagem para conversar com o seu tutor, em que os dois se entendam. A impressão que eu tenho é que cada vez que a gente quer ensinar algo novo, o cão foca e se concentra para nos agradar e para ser agradado depois pelo reforço positivo. Então é bastante prazeroso a gente poder ter essa possibilidade de conversar literalmente por esse método com os nossos animais, fazendo com que eles façam o que seja o que nós achamos necessário, e eles mesmos acabam nos demandando aí com os truques que eles aprendem quando querem alguma coisa. Então é uma comunicação de ida e volta. Então agora, recapitulando, o que diferencia o cão comum de um cão de propaganda? Na verdade, é a questão da rotina, a questão de treino, a questão do que eu falei para vocês, né? Persistência, paciência, consistência, qualidade de vínculo, qualidade de treinamento, qualidade da nossa conversa com o cão. Então, a gente fazer as coisas sem estar estressado, e depois que o cão está bem treinado, o cão da propaganda conseguir fazer esses comandos, realizar esses exercícios, mesmo na presença de outras pessoas, mesmo num ambiente diferente, mesmo num ambiente cheio de distrações, de coisas mais agitadas, que provavelmente o cão comum, ele não vai precisar ficar fazendo isso mais vezes seguidas. Então, isso é uma grande diferença. Não que o cachorro que não faz propaganda, ele não vá para um parque, não vá para um shopping, não vá para local pet friendly, ele também faz tudo isso. Tanto é que eu falo para vocês, uma grande coisa é vocês poderem fazer esse treinamento e também terem esse plus de poder ter um cão educado, um cão que se sente bem na presença de outras pessoas, na presença de outros cães, na presença de estímulos variados, e que isso não vai causar nele uma reatividade, ou um medo, ou uma insegurança. Então, essa é uma diferença bem grande e é uma coisa muito boa. Eu, como trabalho com comportamento animal, com psiquiatria, eu pego muitos casos de cães que têm problemas de ansiedade generalizada, que têm ansiedade por separação, que têm reatividade por conta de não ter um dia a dia estruturado, por conta de não estar trabalhando a mente deles, de não estar trabalhando o corpo. É muito importante a gente pensar nisso
pelo bem-estar deles e pelo nosso também. Eles ficando bem, a gente também fica. Então, qualquer cão, ele pode ser o teu parceiro, o teu companheiro, como eu falei lá no início, mas com o treinamento certo, ele pode ser mais do que isso ainda. Além de estar com você, ele pode estar brilhando nas telas de televisão. Imagina, né? É muito orgulho, eu sei, porque eu fico muito feliz quando eu vejo os meus participando. Se você deseja transformar o potencial do seu cão e ter essa realidade de ver o seu cão ali na telinha, aqui eu passo bem por cima para vocês as questões da parte do set de filmagem, do treinamento, desde o início, o que vocês precisam fazer para que o cão consiga desempenhar a função. E é uma oportunidade de você transformar o seu cão numa estrela, enquanto você fortalece o teu vínculo com ele, enquanto o relacionamento de vocês fica muito mais acirrado. Eu vou ensinar para vocês essas técnicas de treinamento, desde o básico até as mais avançadas. Como eu falei, a parte da dessensibilização. E isso vocês vão ver, não vai ser só para propaganda, mas vai fazer diferença no dia a dia de vocês e do cão também. Eu vou explicar como que você faz para desenvolver habilidades únicas no seu cão, que são habilidades que vão fazer bem para ele também e que muitas vezes eles não dominam isso antes de fazer o treinamento, mas a partir do momento que vocês começarem a colocar essa rotina de treinos e fazer mais vezes, eles vão conseguir elevar esse treinamento e vocês vão conseguir elevar o treino de vocês também ao próximo nível e vão conseguir alcançar o sucesso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe seu curtir aqui. Se tiverem alguma dúvida, coloquem aí embaixo do vídeo e até o próximo.